Todo mundo gosta de histórias. Muita gente conta histórias. Eu vou conversar com um mourãoense que, além de contar histórias, resolveu gravar essas histórias. Resolveu colocar num livro que se chama Eu Tenho Histórias para Contar. Vamos conversar com o Silvio César Walter. Silvio, como surgiu a ideia de escrever esse livro, Eu Tenho Histórias para Contar? Eu escrevi porque eu contava história para as pessoas e eu era cobrado para eu contar. Até porque eu tinha muita história. O meu pai era nascido em Campo Mourão, a minha avó era filha de Guilherme de Paula Xavier e meu avô era filho do Jorge Walter. Então tem muita história antiga e meu pai vivenciou tudo isso, né? E meu pai contava muita história para nós. O meu tio era uma pessoa, figura folclórica, ele morreu faz 3 anos, tio Jorge, tinha um sítio em Lusiana. Eu conto 7 histórias de causos, né? Causos que ele contava do sítio dele. E daí conto várias histórias do Jorge Walter, Guilherme Paula Xavier, a história do Jardim Laura, que é a Laura de Paula Xavier, que loteou o Jardim Laura, e outras histórias mais. Então, no livro tem histórias verdadeiras e algumas histórias que são fictícias. Sim, tem as verdadeiras, que são histórias, relatos de história, e tem os causos que meu tio contava, que aí é diferente, mas já está lá no explicado. É meu tio Jorge e os causos do sítio. Então você tem as histórias dos pioneiros, mas você também tem histórias que você vivenciou. Sim, história que eu vivenciei, muita história. Por exemplo, o meu pai, ele dirigia o Jeep do meu avô, e ele tinha 14 para 15 anos, ele não podia dirigir o Jeep, o meu avô comprou, ele que dirigia, ele não podia. Aí o Devete Paula Xavier, tinha sido prefeito em 51, o tio dele, não saía da casa deles lá. Veio em Campo Mourão pedir voto, na época, em 52, para se apresentar como candidato e pedir voto, Aníbal Cury. Ele era novo e magro. E daí o meu pai, o Devete acertou do meu pai carregar ele uma semana. Carregou, ele prometeu, se eu ganhar a eleição, eu vou te dar um documento para você dirigir. Ele cumpriu, ele ganhou e cumpriu. Meu pai, com 15 anos, dirigiu o Jeep. Ia para Maringá, só que demorava 2 dias para ir voltar. Tinha que passar numa balsa, que era 8 horas para passar. Tudo isso eu conto no livro. Então seu pai com 15 anos já tinha habilitação que foi ali outorgada pelo governador do estado? Sim, sim. E numa das viagens que ele foi com meu avô e com o irmão do meu avô para Maringá, chegaram à noite, 2 dias depois, e levaram na escuridão, aí perto da usina, levaram um tiro no escuro, e não sabia se era tiro mesmo. Chegaram na casa e viram que era, que pegaram. Meu pai esticou uma linha onde a bala passou, furou na ventarola do Jeep atrás, e sentou no banco, a bala passou 1 centímetro do ouvido dele. Ele contava isso para dizer que não era para ele ter vivido. De todas essas histórias que você conta no livro, qual é a que você mais gosta? Olha, tem várias histórias ali, não é que eu gosto, é uma história triste, mas é o que eu conto ali, uma história que é triste, mas tem que contar, porque ficou fato que marcou uma região, que é a história da Ponta das 7 Cruzes, em Lusiana. É um lugar que é chamado Ponta das 7 Cruzes. Foi um acidente que aconteceu em 1956 e morreram 7 pessoas. O que tem bom nisso é que o único túmulo que existe em Campo Mourão, eu que cuido, porque ia ser destituído, daí eu assumi o túmulo, eu cuido e vai ser tombado com patrimônio histórico. É a única lembrança que tem desse acidente. E o livro não saiu ainda, mas está para sair. Quando sair, como é que as pessoas vão fazer para adquirir esse livro? Olha, o lançamento vai ser no dia 8, aqui na biblioteca, às 8 horas da noite. Nesse dia vai ser comercializado, eu vou autografar os livros de quem vier. Convido todos para vir no lançamento, que eu vou autografar. Aqui vai ter. Aí depois eu vou ver aonde eu vou deixar para poder as pessoas terem acesso ao livro. Além de você, só para nós sabermos, além de você, Silvio, terá mais algum personagem de histórias do livro? No lançamento? Sim, com certeza vai vir pessoas, meus parentes, né? Os filhos do meu tio vão estar aqui e as pessoas vão vir. Eu estou vou convidar todas as autoridades de Campo Mourão, os vereadores, o prefeito Tauída vai ser convidado, todo mundo vai ser convidado para vir aqui. Na capa do livro tem um Fusca. Esse Fusca está em alguma história dentro do livro?
Sim, a capa do livro foi feita por uma homenagem, que é uma foto que o Fausto, cinegrafista, que era muito amigo meu, quando ele via o Fusca, ele tirava e mandava foto para mim. Ele faleceu no Covid e é uma homenagem que nós estamos prestando a ele. Mas o Fusca, tá toda a história dele no livro, deu 4 páginas. Toda a história, desde que ele foi comprado zero, pelo senhor Nelson Antônio Bueno, que tem o nome dele na rua onde ele morava, até o agora que ele está no processo de restauração em Maringá. Fala para mim quem é que escreveu o prefácio do seu livro. O prefácio, eu tive um privilégio muito grande de ter, que escreveu, foi o ex-prefeito Augustinho Vecchi, que foi 3 vezes prefeito de Camorão, completa 90 anos agora, no dia 31 de março. Então nós vamos anunciar isso no lançamento. Tem alguma história do Agostinho Vecchi no livro? O Augustinho no livro não tem, estava o prefácio, mas eu lembro, eu era criança e eu fui num desfile cívico, e o primeiro desfile que eu fui na minha vida. Aí o Agostinho vinha no carro alegórico para ficar no palanque e choveu, e as pessoas falavam: olha, o Agostinho está de guarda-chuva, o Agostinho está de guarda-chuva. Eu tinha 6 anos de idade e agora, 44 anos depois, ele vai vir aqui no meu lançamento. Eu fico muito grato com isso.